Que bom que você voltou para o nosso papo sério entre mulheres cristãs. E hoje eu vou fazer uma pergunta para você. Você é uma viciada em aprovação? No nosso último vídeo, nós falamos sobre motivação e propósito. E aí, eu queria contar uma história que vocês já devem conhecer, que está na Bíblia, do povo de Israel no deserto, indo do Egito para a Terra Prometida. Vocês lembram quanto tempo eles ficaram no deserto? E vocês sabem quanto tempo que demoraria, normalmente, para ir do Egito até Canaã? Vocês sabem? Pois é, gente. Eles demoraram 40 anos. Mas em 4 meses, no máximo, eles chegariam lá. Mesmo com todo aquele povo ali que estava caminhando no deserto. Mas tinha um propósito. Deuteronômio diz que Deus queria ver onde estava o coração deles. Na nossa caminhada, para termos motivação e propósito, entendermos o nosso propósito, é importante a gente esperar Deus observar se nós estamos no caminho certo, se nós estamos fazendo as coisas reclamando ou com contentamento, enfim. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, só que de uma forma olhando por outro aspecto, por outro ângulo, né? Que é exatamente quando as pessoas dizem assim: ok, já entendi, eu não preciso depender de ninguém, eu faço o que eu quero. E foi o que aconteceu no deserto. O povo falou assim: não vamos obedecer a Deus, se rebelaram contra Moisés e faziam o que eles queriam. E começavam a murmurar e a reclamar. E aí eles achavam que ia dar tudo certo, dava tudo errado. E é o que acontece muitas vezes com a gente. Ah, Deus não quer mais falar comigo, ele não aceita o que eu peço para ele demora para responder, então sabe de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito. E aí também dá tudo errado. E tem o outro extremo, que é a pessoa que fala assim: já sei, não vou me rebelar, vou aceitar tudo, vou fazer tudo direitinho e vou aceitar tudo que me falarem para eu fazer. E aí ela começa a depender da opinião do outro, da aprovação das outras pessoas, e aí também não dá certo. E ela começa a ter, inclusive, consequências disso. No CID-10, que é um código internacional de doenças, ele diz lá que existem transtornos mentais por conta dessa dependência. Tanto a dependência de drogas, de drogas em geral, mas essa dependência emocional também, né? Então a gente hoje pode ampliar essa codependência, que é o nome muito utilizado na psicologia, para outras áreas, né? Começou exatamente assim: os dependentes em drogas mesmo, eles entravam num processo de incluir a família, né? E a família começava a sofrer com essa dependência química de seus filhos, de seus parentes, das pessoas que ele amavam. E essas pessoas começavam a sofrer também. Então dizia-se que elas são, e dizem até hoje, que existe uma codependência dessa droga, né? Então as pessoas começam a ficar dependentes entre elas, uma porque quer receber o cuidado ou o dinheiro para comprar as suas drogas, a outra porque quer ver o seu filho, a sua filha liberto, sair daquilo ali, então ela entra naquilo ali cuidando e tentando proteger, né, seus filhos. E emocionalmente a dependência acontece, porque um fica dependendo do outro, os dois dependem daquela droga, né, no sentido, essa dependência passa em si a ser uma droga também, né, que vicia. E na vida normal de quem não usa ou não é dependente, não é usuário de drogas, não é dependente de uma droga química, existe o vício também em que as pessoas sejam agradadas, né? Então, eu agrado as pessoas para que elas também me aceitem, para que elas não me rejeitem. Então, esse é um vício que acontece na área do coração, né?
onde a gente acha que aquela pessoa vai nos salvar e vai nos dar um livramento de uma vida ruim que eu estou levando. Então, o que acontece? Esse fator, que a gente diz que é um fator que impede a pessoa de ter uma vida plena, porque ela depende da aprovação dos outros, ele também traz problemas. E é isso que nós vamos ver. E eu vou, antes que eu me esqueça, dizer quais os livros que eu tenho usado para esse nosso vídeo de hoje, o nosso tema. Eu tenho usado 2 livros. No nosso tema passado sobre motivação e propósito, eu usei esse aqui, Ídolos do Coração, Feira de Vaidades, do David Powlison. E estou usando hoje esse livro, O Desejo de Agradar Outros, que é do Lu Priolo. E são livros maravilhosos que têm me ajudado a entender mais e me aprofundar nesse assunto. Fora a palavra de Deus, que é principalmente o livro, o texto que eu utilizo, né? Que dali que nós tiramos todo esse conhecimento, esse entendimento. Então, essa classificação de codependência, o Lu Priolo, ele diz o seguinte: essa classificação ela é equivocada segundo a Bíblia, porque a Bíblia ela não usa esse termo codependência ou dependência emocional. Como que é o termo que a Bíblia usa? Esse é o problema, porque muita gente vai falar assim, mas eu não acredito que é isso, que é esse nome que a Bíblia usa. Mas eu vou ler, antes de dizer para vocês, eu vou ler o que ele fala aqui na introdução, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, o nosso problema, ele está conceituando o problema, né? Ele está definindo qual é a problemática. Nenhuma paixão da mente humana é mais forte do que esta. Após ter sido suficientemente satisfeita, ela se torna tão natural que absorve toda a energia da alma. Ou talvez mais precisamente, ela se torna toda a energia da alma, transformando toda a capacidade da alma e todos os seus esforços em servos de seus próprios propósitos egoístas. Em tais casos, a alma é transformada em uma mera massa de ambição. Nada no céu nem na terra é valorizado, a não ser na medida em que possa servir a essa ambição principal. Não há excesso, não há distância que essa paixão não percorra. Não há autoridade divina ou humana contra a qual ela não se rebele. Nenhuma lei que não viole, nenhuma obrigação que não negligencie, nenhuma motivação pura que ela não domine. Não há outra forma de maldade que possa se tornar mais intensa, nem seus planos mais vastos, nem sua obstinação mais persistente, nem sua destruição mais abrangente, ou mais terrível do que o amor pelo reconhecimento. Então ele vai falar que essa é a questão, o amor pelo reconhecimento. E aqui nesse livro do Lu Priolo, Desejo de Agradar Outros, ele tem um teste que eu acho muito interessante. Eu vou fazer só algumas perguntas desse teste e depois você vai me dizer, vai escrever, deixar escrito no final, se você foi classificado como uma pessoa viciada, né, nesse desejo de que as pessoas sejam agradadas, né, desejo de agradar a outros, ou se você não tem esse tipo de problema e pode ter outros. Eu vou ler aqui 4, 5 perguntas. Se você responder, você dê uma nota de 1 a 5. O 1 é sempre você é assim. O 5, nunca ou dificilmente. E o 3, o 2 é frequentemente, o 3 é às vezes e o 4 é raramente. Tá bom? Vamos lá, primeira. Eu gosto de pescar elogios. Tem gente que perguntou, mas o que é pescar, né? Assim, eu gosto de receber elogios. Aí você responde se sempre ou nunca, raramente, que é o 4, às vezes é o 3 e frequentemente é o 2. Eu valorizo a aprovação de certos indivíduos de quem eu tenho a expectativa de receber determinadas honras, mais do que a aprovação daqueles
de quem eu não espero tais honras. Vamos ver se você é assim, né? Eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Esse é outro. Meu medo de ser rejeitado me paralisa a ponto de me impedir de me aproximar das pessoas. Você é assim? Eu anseio por ser notado mais do que anseio por viver piedosamente. Eu cedo à pressão do grupo em vez de defender o que sei que é certo. E a última aqui. Eu reajo de forma exagerada às críticas, pensando muito nelas ou permitindo que elas me deixem deprimido. Então, dependendo das suas respostas, se você somar ali, você vai perceber se você é ou não uma pessoa viciada em agradar as pessoas, né? Viciada em pescar elogios, em ser reconhecida. E a grande questão é, da onde nós partimos e para onde nós vamos? Nós saímos da questão da motivação. Lá atrás nós falamos nos nossos primeiros vídeos sobre autoestima. Depois nós passamos para motivação, né, e propósito. E agora nós estamos falando da dependência emocional. E para onde nós estamos seguindo agora? Ele disse que na Bíblia o nome disso é idolatria. É quando eu acho que alguém ou alguma coisa pode fazer uma coisa ou outra por mim que só Deus pode fazer. Isso é idolatria. E nós vamos ver. Eu queria que você deixasse escrito se você sabia disso. Você sabia que essa dependência sobre a aprovação, pela aprovação dos outros, se chamava idolatria na Bíblia. Se chama idolatria. Você sabia disso? Escreve aí e deixa pra gente, para depois a gente conversar sobre isso. Tchau.